Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós vamos entrevistar um médico. Ele diz que não gosta que digam que ele é historiador, mas na verdade eu acho que ele é o médico mais historiador que eu já conheci. Eu vou chamá-lo apenas de Guilherme Dávila, vai facilitar que o nome é bem comprido. Doutor Guilherme, uma satisfação muito grande recebê-lo no nosso Memória.doc. Prazer é todo meu. Doutor Guilherme, nós vamos conversar sobre o processos e tentativas de conquista da Paraíba, primórdios da colonização e a invasão holandesa, que eu senti que o senhor é apaixonado por esse trecho da história da Paraíba. Nós temos motivos para falarmos assim com profundidade sobre esses processos e tentativas da conquista paraibana? Ótima pergunta, porque ela me permite fazer uma observação que eu acho que nem nós mesmos paraibanos damos o real valor da riqueza que nós possuímos acerca desses temas. O senhor acha que o paraibano não dá o valor? Não conhece o valor. Vou lhe dar um exemplo. O estado do Ceará não possui uma crônica primordial, ou seja, contemporânea, ou de testemunha de viso da conquista e do processo de colonização. O Rio Grande do Norte, embora tenha certos documentos de pequena monta, mas igualmente importantes, mas não é um livro, vamos chamar assim. O Rio Grande do Norte também não tem uma crônica primordial. Pernambuco não tem uma crônica primordial sobre o processo da conquista e a colonização inicial. Alagoas e Sergipe não vou porque são desdobramentos de Pernambuco. A Bahia não tem uma crônica primordial. O Rio de Janeiro não tem uma crônica primordial. E São Paulo não tem uma crônica primordial. A Paraíba possui uma crônica primordial elaborada por ordem de um superior jesuíta, um visitador da Companhia de Jesus. Há um outro jesuíta, dito jesuíta anônimo, mas eu consegui identificá-lo. E ele fez um relato de todo o processo da conquista, inclusive daquilo que ele não viu, porque ele conheceu aqueles que participaram desse. A crônica seria, portanto, essa sequência cronológica da história? É um relato. Essa crônica é um relato. É um relato até nos mínimos detalhes. Até nos mínimos. Porque, como se era costume na época, as pessoas contavam um fato e até chegar no miolo da questão, ele contava todos os comemorandos, né? Então, nós temos uma riqueza documental, e esse trabalho é um nome muito comprido, mas fica reduzido à expressão sumário das armadas. Sumário das armadas que se deram e guerras que tiveram, vai lá, enche a página com o título. E conta desde as primeiras tentativas de conquista das terras do Rio Paraíba, até, vamos dizer assim, um estágio final do que eu chamo de conquista formal, porque a nossa conquista inicial não foi definitiva. Não foi em 1585. Não. A Paraíba precisou de 21 anos de tentativas, de inúmeras tentativas, frustras, até chegar a uma conquista, digamos assim, que eu chamo de formal, porque conseguiu-se edificar um forte ali e construir uma cidade em torno daquele forte. Por que essas frustrações, senhor?
Porque por causa da resistência indígena. E qual digamos, o indígena que mais complicava a vida? Era basicamente os potiguaras. Isso aqui não é a terra dos tabajaras, isso aqui é a terra dos potiguaras. Os tabajaras, originariamente, eles habitavam a região onde hoje é Itamaracá, a antiga capitania de Itamaracá. Dali foram expulsos pelos índios, porque eles eram parentes, mas sempre inimigos, o que não é muito incomum. Não é muito incomum. E terminaram nas margens do Rio São Francisco. Esta é a razão que o senhor falou aí, Itamaracá, porque a Paraíba era Paraíba, mas pertencia... A Paraíba era o Rio Paraíba. Quer dizer, não era era estado território da capitania de Itamaracá. De Itamaracá. Que era a capitania de senhorio. De senhorio. De senhorio. Foi Pedro Lopes de Souza o primeiro donatário, e a briga familiar dele com os parentes, dos descendentes deles, duraram até o meado de 1700. Isto colocado, os pernambucanos mandavam na gente naquele tempo, não é? Pernambuco herdou a capitania de Itamaracá. E se não for, quase que a gente passa, é bem mais tardio, a ser território de Pernambuco. De Pernambuco. Porque passamos sobre a subordinação do governo geral da capitania de Pernambuco durante mais de meio século. As dificuldades dos colonizadores, portanto, pelo que me parece, as dificuldades ocorreram por conta dos potiguaras. E os tabajaras davam consequentemente apoio? Aconteceu por um mero acaso do destino. Do destino. Como assim? Houve um evento em 1574, chamado, que passou a história como sendo o massacre de Tracunhaém, em que um abastado morador de Pernambuco foi construir um engenho nos confins do território de Pernambuco, já limite com a capitania de Itamaracá, Diogo Dias. E terminou acontecendo um grande massacre, a história é longa, mas vamos encurtar, em que os índios potiguaras, com justa vingança, destruíram o engenho, e eles costumavam deixar sempre um vivo para contar a história. E, de preferência, um mameluco, se existisse. Se existisse um mameluco, aquele vá contar. Vai contar. E mataram cerca de 400 pessoas. Isso foi uma comoção, vamos dizer, em toda a colônia. Era do tempo do cardeal-rei Dom Henrique, que deu ordens ao governador-geral para que ele subjugasse os potiguaras, que eram, por sua vez, aliados dos franceses, porque os franceses não vieram para colonizar, nem dar extrema-unção, nem batizar os índios. Vieram para o comércio extrativo de pau-brasil, etc, etc. Então, trocavam bugiganga. Para levar as nossas riquezas. Eles fizeram facilmente camaradagem com os índios, porque os índios não ficaram sujeitos a catequese e o missionamento dos franceses, que não tinham nenhum interesse nisso. Chegava ao ponto de deixar um francês vivendo com os índios, para, no espaço de um ano, aprender a língua, amancebava-se com a Índia e tinha filhos, e quando voltava eles estavam falando tupi fluentemente, e facilitava os corsários luteranos. Nós vamos voltar daqui a pouco, dando continuidade a essa conversa, e vamos falar sobre os primórdios da colonização, mas eu quero saber realmente depois, antes disso, como foi que terminou esse problema inicial, que foi o processo da tentativa de conquista. Como foi que terminou mesmo isso? Voltamos daqui a pouco. Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje com essa conversa agradabilíssima com o doutor Guilherme Dávila. Guilherme, e a conquista, quando foi que aconteceu realmente? Depois de marchas e contramarchas, de várias tentativas, algumas até tragicômicas,
Porque os portugueses saíram pela beira da praia numa delas, correndo, e os índios atrás. Bom, depois de marchas e contramarchas, finalmente um episódio surgiu que facilitou, vamos dizer, o propósito de realmente conseguir fincar uma cabeça de praia, vamos chamar assim, porque era cabeça de rio. Você falou ainda há pouco, conquista, Gilson, formal e informal. Formal e definitiva. E definitiva. A conquista formal era representada por se conseguir construir um forte duradouro, em volta do qual... É aquele lá de Cabedelo? Não, aquele é 1589, é mais tarde. É, né? Aquele estava recém-construído no dia 14 de setembro de 1589. Agora, estamos falando que memória! Estamos falando de 85. Então, construiu-se o Forte do Varadouro, que era junto ao cais, o cais natural. O do Rio? Do Rio Sanhoá. Cais esse que não existe mais, mas eu consegui localizá-lo. E uma revista holandesa publicou o local. Só que com imagem muito fechada não dá para ver, não dá para ver exatamente onde é. Fez-se esse forte, era um forte de madeira, todo de madeira, exceto o piso e os cunhais que eram de alvenaria, feito com ostra, tinha 8 canhões, um ao revés do outro, expressão da época, ou seja, enviesados, olhando para a desembocadura do Sanhoá no Rio Paraíba, de onde vinha o perigo. De onde vinha o perigo. A porta dele era para o oeste, portas grossas de 2 folhas, e em cima da porta existia a casa do capitão, a varandada, em todo o perímetro. E no centro, uma edificação de primeiro andar, em que embaixo era o almoxarife, e em cima a morada do almoxarife. Guarnição, primeira guarnição, 36 pessoas. Ele tinha 33 metros de lado, era um quadrilátero. Esta foi a marca inicial da conquista definitiva. E foi a conquista formal, porque os potiguaras não deram trégua, não. Não deram trégua? Não, inclusive queimaram o Forte de Cabedelo em 89. Se queimaram é porque era de madeira. Não calcinaram. E eles brincam até hoje. Queimaram, mataram o capitão do forte. Essa ruína que nós vemos hoje, infelizmente muito mal concluída, deve ser a 7ª ou 8ª versão arquitetônica. Esse forte que o senhor fala, foi o primeiro construído de madeira... Não existe. Não existe. Quando foi que derrubaram? Derrubaram. A vida média de um forte naquela época, forte de taipa, de pita, rebocada, de barro, tinha uma vida média de até 20 anos. Bom. Até 20 anos. Mas esse não durou. Não durou 20 anos? Não durou. Ele foi, inclusive, a morada dos 4 primeiros governadores efetivos da terra, sem contar um interino. 2 interinos. Eles moravam lá. O título do governador era capitão e governador. Ou seja, ele era comandante das armas e comandante administrativo. Quem era o capitão desse tempo, o senhor lembra? O primeiro foi João Tavares. João Tavares. O primeiro foi João Tavares. Que passou um períodozinho curtinho, até o rei saber, porque só o rei faz parte das ordenações do reino, poder real. Só o rei pode nomear capitães de mar e capitães de terra. O João Tavares foi importante nesse importante. processo de colonização. Ele foi o enviado de confiança de Martim Leitão antecedendo a 2ª expedição de conquista formal da Paraíba, que precisava urgentemente mandar alguém na frente para
aproveitar um aceno de paz dos Tabajara, que estavam sendo dizimados pelos potiguara porque se desavieram. Então, João Tavares veio, não com poder bélico, veio numa caravela com 13 soldados espanhóis e 7 portugueses, para fazer as pazes, trocar bugiganga, tal coisa, e fumar um cachimbinho das paz entre elas. Doutor Guilherme, me diga uma coisa, é verdade? Dizem que os portugueses descobriram o Brasil e que essas dificuldades encontradas na colonização foi justamente por conta de um certo abandono dos portugueses que descobriram e não deram muita atenção à colônia? Essa injustiça eu não faço com os portugueses. Não, né? Não faço, porque Portugal fez tudo e mais alguma coisa do que podia fazer naquela época. Ainda hoje Portugal tem menos de 10 milhões de habitantes. Naquela época não chegava a 1 milhão. Não chegava a 1 milhão. E tinha um império colonial monumental. Não era somente na América, não. Era na África, na Ásia. E até porque quando o Portugal descobriu o Brasil, foi no momento, inclusive, onde ele já começava a contar com pessoas inimigas querendo tomar o poder dele. A Espanha, Napoleão Bonaparte, aquele pessoal todo. Foi uma relação de amor e ódio entre Espanha e Portugal que dura até hoje. Sim. Dura até hoje. Porque Portugal foi um condado cedido pelo rei, um rei de Castela. Sim. Era um preposto no norte de Portugal, do Minho, vai lá e toma conta, fica como governador. E dali o filho virou rei, brigando com a Espanha. E brigam até hoje. Às vezes paravam de brigar e vamos casar a filha com o filho e assim faz a união ibérica, que terminou sendo feita praticamente à força, embora ninguém negue o direito dinástico de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Conquista feita e me fale sobre os primórdios da colonização. Conquista feita, ou seja, forte erigido. Erigido. Que não era o primeiro forte a ser feito aqui. Houve um que durou 1 ano no lado de lá do Rio Paraíba. O forte de Ela perto São Felipe e Santiago. Este forte foi destruído pelos índios, pelo próprio capitão acossado pelos índios. E 3 ou 4 anos depois eu tenho um documento original falando do lugar onde foi esse forte, já chamando de Forte Velho. O Forte Velho. O Forte Velho. O Forte Velho. É muito que conhecido. Nunca mais foi reconstruído. Mas continua o nome lá, Forte Velho. O nome ficou. Muito Ele rememora algo que não mais foi edificado. Pois é. Aí é o teu negócio. Conquista feita. Qual o período mais importante desse período da colonização? Até 1509, de 85 a 99, foi uma colonização heróica. Eu diria heróica porque tão heróica que o rei, orientado por seus assessores, certamente, precisava motivar as populações vizinhas de Itamaracá e Pernambuco, porque aqui terminava o Brasil. Wernhagen disse que a conquista da Paraíba representou o seguinte: ou a conquista portuguesa ia para diante, ou ficava estagnada. Bom. E daqui foi para o Rio Grande do Norte, daqui foi para o Ceará. Dos seus estudos... Mas veja bem, respondendo especificamente a sua pergunta, de 1585 a 1599, quando houve o armistício com os potiguara, que já estavam bastante cansados de guerra, eram 21 anos mais 85 a 99, mais 14. Mais 14 de guerra. De guerra. Eles não eram o tempo todo brigando, mas todo o tempo estavam em briga. Então eles resolveram se render. Houve também um problema de uma praga lá, de uma doença que matou... Houve, sempre que o português entrava em contato com o índio, que não tinha imunidade para determinadas doenças que os europeus e seus descendentes estavam acostumados, havia realmente pragas. Então os potiguara foram
como se chamava na época, reduzidos. Reduzidos significa subjugados. Sim. Foram reduzidos e a partir daí é que se pode, julho de 99, é que pode chamar, reinou a paz na Paraíba com relação à conquista e às tentativas de conquista. De conquista formal, podemos chamar o marco da conquista definitiva. A partir daí, a Paraíba seguiu. Mesmo assim, já se incrementava, porque, veja bem, eu estava dizendo e perdi o fio da meada. Sim. O rei, aconselhado certamente, mandou construir um engenho pertencente ao rei, aqui. Mandou construir, mas para o rei precisa de engenho, basta cobrar os impostos. Mas era uma forma de dizer, não, a terra está mansa, a terra está tranquila, não tem problema. Tanto isso é verdade que quando essa política funcionou suficiente, a primeira providência foi a coroa vendesse a mãos particulares esse engenho. E vendeu o engenho. Vendeu o engenho. Pois é. Bastava cobrar os impostos. Guilherme, na parte final do programa, nós vamos conversar sobre aquilo que você mais gosta, que é a história da invasão holandesa aqui à Paraíba, tá bom? É. Tá bom? Tudo bem. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Memória.doc. Estamos voltando com o Memória.doc, agora com a parte final do nosso programa e conversando um pouco sobre a história da Paraíba. Eu digo um pouco, porque isso é um assunto, eu estava falando ainda há pouco com o nosso doutor Guilherme, que isso é assunto para 3 horas de conversa e olhe lá. Os livros que esse cidadão já fez sobre a história da Paraíba, o amor que ele tem pela história da Paraíba é uma coisa linda e a gente fica muito feliz com isso. Mas ele gosta muito de falar sobre a importância da invasão holandesa. Foi realmente importante a presença dos holandeses aqui na Paraíba, doutor Guilherme? Eu vou começar com um chavão que se ouve muito, não somente na Paraíba, como em todo o Nordeste, onde os holandeses estiveram. Se isso tivesse sido colonizado pelos holandeses, seria uma maravilha. Eu ia perguntar isso também. Seria uma maravilha. Eu confesso que a Holanda, naquela época, que não era a Holanda, eram as Províncias Unidas dos Países Baixos. Países Baixos. Né? Que era uma república, uma federação, uma confederação republicana. A Companhia das Índias Ocidentais nada mais era que uma sociedade de economia mista com capital privado majoritário. Era isso. O governo entrava somente para dar a pitada vamos dizer, da oficialidade. Sim. Da oficialidade. Então, os holandeses, a Holanda estava na época muito, mas muito mais desenvolvida do que Portugal, que já estava em franca decadência. A Espanha, que ainda resistia, mas entrou em decadência também. Só que a Espanha teve mais sorte porque encontrou ouro e prata na América Central, onde hoje é o México, e os galeões de prata saíam para poder custear a guerra com as Províncias Unidas, principalmente. Bom, Portugal nunca foi inimigo da Holanda, nem vice-versa. Com a União Ibérica, Portugal passou a ser reino subordinado ao reino ou império da Espanha. Há uma ideia errônea de que Portugal foi absorvido territorialmente pela Espanha. Absolutamente. O reino de Portugal continuou existindo, sim, subordinado ao reino de Espanha. Inclusive, o Filipe II disse que no governo de Portugal só entraria gente da família, do sangue dele. As ligações são muito fortes ainda hoje entre Espanha e Portugal. São, mas... Termos familiares, mas existe tem um trincado de dentes. Tem um trincado de dentes. Dentro daquela região basca. Tem um trincado de dentes. Agora, os portugueses, quando quando veio a União Ibérica, passaram a ser adversários da Holanda. E a Holanda, particularmente a Companhia das Índias Ocidentais, inspirada no sucesso da Companhia das Índias Orientais, disse, vamos pegar
a matéria-prima importante da América do Sul, do Brasil em particular. Fez 2 tentativas, uma em 24 na Bahia, que só durou 1 ano, e outra em 30 em Pernambuco, que se estendeu até 54. A Paraíba esperou 4 anos, depois de 30, depois de invadido Pernambuco, para poder ser subjugada. Houve 3 tentativas para a conquista da Paraíba. Somente na terceira, entre 31 e 35. Uma em 31, outra no início de 35 e outra no final de 35. Maurício... Perdão, Sim. 34. 34 porque termina no Natal de 34. Maurício de Nassau era um homem forte dos holandeses, Era, um homem sim, que era, sem mandou... dúvida. Era apesar de ser uma confederação republicana, gostava vamos dizer, da chancela nobiliárquica. Ah, sim. Então, o Maurício de Nassau, que era conde, só muito mais tarde, ele recebeu honorificamente o título de príncipe do Sacro Império, mas ele era conde de sangue, então ele foi contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para ser o governador e capitão de guerra de tudo que estava conquistado no Brasil e aquilo que viesse a ser conquistado. A presença dos holandeses foi mais forte lá em Pernambuco do que aqui? Eu diria que lá foi mais intensa, porque lá era a sede, mas foi tão forte aqui. Agora, nós tivemos sorte com alguns dirigentes holandeses. Eles chamavam de diretor, não de governador. E saliento dos dois, o mais de todos, que era o Elias Herkman. Elias Herkman falava português, era dramaturgo, era um indivíduo que tinha um relacionamento com cientistas. Ele mandava frutinhas cristalizadas da Paraíba para a Holanda, para os amigos dele. Pois é. Eles sempre foram fortes na construção, não é? Na construção. Agora, os holandeses não construíram um só engenho no Brasil conquistado. O que foi, assim, nos seus estudos, de mais importante que os holandeses fizeram aqui na Paraíba ou na capitania como um todo, que incluía Pernambuco? Bom, eles aproveitaram um forte de pedra que foi construído por um senhor de engenho, que tinha 2 engenhos, para servir assim de uma super guarita. Eles restauraram o Forte de Cabedelo, é a sua 5ª versão, 4ª ou 5ª versão. Eles conservaram o reduto da Ilha da Restinga, que só foi construído em 1683, na primeira tentativa não existia. Ele era uma mureta e 2 muretas laterais e aberto nos fundos. Eles consertaram e depois abandonaram. E também, a princípio, restauraram o Forte Santo Antônio, que eles próprios chamavam de Forte do Norte. O Cabedelo era o Forte do Sul, né, ficava na ponta de Lucena. Mas tiveram que alterar, inclusive, a estrutura, porque ele tinha um paredão muito íngreme, o que facilitava a penetração de artilharia. Então, eles fizeram assim, como era de praxe e mais corretamente posto. E restauraram, estradas, nada. Igrejas nenhuma, porque eles eram luteranos. Eles usaram, sim, uma dessas igrejas, eu estou fazendo um estudo grande para saber que igreja que já existente na Terra foi alterada para o culto protestante. Diante de tudo isso, fica claro de que isso que se dizia, se a Paraíba tivesse ficado com os holandeses, era puramente extrativa. Extrativa, né? Tanto é que quando o açúcar começou a cair de preço, sim. Então faltou dinheiro na Companhia das Índias Ocidentais e eles perderam a conquista. Ainda ganharam uma grande compensação. Eles foram embora ou botaram para correr? Botaram para correr. Foi. A essa altura botaram para correr, né? Botaram para correr. Doutor Guilherme, eu queria dizer o seguinte, que foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui e dizer uma coisa, que o senhor não veio com essa conversa dizer que o senhor não é historiador, não. O senhor é historiador. Não sou, eu sou um pesquisador e estudioso de história. Pois é, mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui.
O senhor que foi professor da Universidade Federal da Paraíba tantos anos. Professor emérito com muita honra. Que hoje é ligado a várias entidades da história, da vida da história, não da Paraíba, mas deste país. Quantos livros lançados? Eu não vou chamar de livro, porque alguns não são livros, são plaquetes, etc. Mas perto de 90. 90 livros. Na área de história. Na área de história. De história e educação. E esse homem disse que não é historiador. Doutor Guilherme, que alegria muito grande tê-lo aqui. A alegria é toda minha. Ok? E, inclusive, eu estou curioso com os seus trabalhos, estou começando a ler, porque eu gosto dessa leitura. E vou ser um leitor fiel dos seus trabalhos. Eu estive lendo alguns. Aumenta a minha responsabilidade. E eu fiquei muito feliz. Aumenta a minha Pois é, minha gente, nós conversamos no nosso Memória.doc de hoje com o Dr. Guilherme Dávila, médico e que diz que não é historiador, mas é. Um homem que escreveu 90 livros, calcule, hein? Muito obrigado, amigos. Este foi mais um Memória.doc. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, hein?